Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer o nosso versículo e a nossa dinâmica. Nós estamos na lição 16 e a nossa dinâmica de hoje ela é um quebra-cabeça. E eu vou explicar por que eu trouxe um quebra-cabeça hoje para vocês. Vamos ver? Então, pessoal, esse é o nosso quebra-cabeça. Vocês gostam de jogar quebra-cabeça? De brincar com quebra-cabeça? Seria mais fácil se eu tivesse a foto, né, aqui pra gente ver como será que vai ficar. Então, é um pouquinho complicado, mas dá pra montar. E no fim vai ficar uma linda foto, né? Olha só, e esse é o nosso versículo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Hoje vamos ouvir uma história de um livramento de Deus para o seu povo. Após a destruição de Jerusalém, os judeus foram levados em cativeiro para a Babilônia, onde permaneceram por muitos anos. Alguns anos depois, a Babilônia foi conquistada pelo exército persa, que a englobou num vasto império. O decreto do rei Ciro, rei da Pérsia, liberou todos os povos para que eles pudessem voltar para suas nações, entre elas os judeus que poderiam retornar a Jerusalém e reconstruírem o templo do Senhor. Porém, nem todos os judeus quiseram voltar. Alguns decidiram ficar no Império Persa, cuja capital era Suzã. Assuero é o rei da Pérsia. No terceiro ano de seu reinado, ele decidiu fazer um banquete para todos os príncipes de seu império. E essa festa durou 180 dias, que são correspondentes a 6 meses. Após essa festa, Assuero também decidiu dar um outro banquete, mas agora para todo o povo da cidade de Suzã. E esse banquete durou então 7 dias. No sétimo dia do banquete, Assuero mandou que trouxessem à presença dele sua rainha, a rainha Vashti. Nesse período, nesse momento de festa, né, após tantos dias de festas, o povo já estava alto, bastante alegres por conta do vinho, que era liberado para as pessoas beberem tanto quanto elas quisessem. Então, Assuero, nesse momento, ele pede para que Vashti venha à presença dele usando a coroa real. Porém, a rainha Vashti, ela se recusa a ir perante o rei. E por conta disso, Assuero faz um decreto no qual Vashti ela realmente deixa de ser a rainha. Um tempo depois, as mais belas moças do reino foram trazidas para o palácio, para que dentre elas o rei pudesse agora escolher a sua nova rainha. Dentre essas moças estava Ester. Ester foi criada por seu primo Mordecai. Tanto Ester quanto Mordecai eles faziam parte do povo judeu que haviam decidido permanecer na Pérsia. Após o período de embelezamento, chegou então o dia em que Ester iria se apresentar perante o rei. Ester nesse dia estava muito bonita e encantou todo mundo do palácio, em especial o rei Assuero. E a Bíblia declara que Assuero amou mais Ester do que todas as outras moças e que colocou sobre a cabeça dela a coroa real, tornando ela a sua rainha. Ester, como eu já falei, ela fazia parte do povo judeu. Porém, Ester não tinha dito para ninguém que fazia parte do povo judeu. Ninguém no palácio sabia que Ester fazia parte do povo judeu. Certa vez, o rei Assuero nomeou Amã para ocupar um cargo muito importante no seu reino. Por conta disso, todas as pessoas, por ordem do rei, todas as pessoas deveriam se curvar perante Amã em sinal de respeito. Porém, Mordecai, ele se recusava a fazer isso, porque ele só se curvava diante do único e verdadeiro Deus.
Amã, por conta disso, ficou muito irado, muito irritado e decidiu criar um plano para matar não somente Mordecai, mas todo o povo judeu. Mas para que o plano de Amã desse certo, era preciso que ele tivesse a permissão do rei. E por conta disso, ele tirou sortes, para decidir em que dia o povo seria destruído, em que dia seria aniquilado o povo, e foi até o rei. E falou para o rei que se tratava de um povo desobediente, que não obedecia às leis, que não obedecia às ordens. E então o rei permitiu que o decreto fosse feito. Decreto feito, decreto selado, foi espalhado então por todas as províncias, declarando o dia em que os judeus deveriam ser mortos. E isso trouxe, tanto para Mordecai como para todo o povo judeu, um temor, uma tristeza, por saberem o dia em que seriam destruídos. Mordecai, então, foi até a rainha Esté, pedir que Esté fosse até o rei Assuero interceder pela vida deles, pela vida do povo judeu, pela vida do povo da própria rainha, E Esté, então, pediu a Mordecai que falasse com o povo para que ele jejuasse durante 3 dias, que eles iriam jejuar e orar, e ela também faria a mesma coisa, tanto ela quanto suas servas. E após esses 3 dias, ela iria até o rei. Deixa eu só contar algo para vocês. A rainha, na verdade, qualquer pessoa só podia entrar diante da presença do rei se fosse chamado por ele. Então a rainha, ela estava receosa com relação a isso, porque o rei não tinha chamado ela. Então, se alguém ousasse entrar na presença do rei sem ser chamado, corria o risco de ser até mesmo morto. E isso até mesmo a rainha. Por isso Esther estava com medo, mas ela decidiu que ela iria realmente ir até o rei e pedir pelo seu povo. Então ela pediu que eles jejuassem durante 3 dias, que ela também faria a mesma coisa. E ao 3º dia, Esther foi então até a presença do rei e convidou o rei Assuero, assim como Amã, para participar de um banquete que ela faria para eles. E nesse banquete ela faria o pedido dela, diria a ele o que ela queria. Ao fim do banquete, Esther não revelou, na verdade, o que ela queria. Ela convidou eles para o outro banquete que seria dado no outro dia. Amã ficou se achando todo orgulhoso, se encheu de orgulho, porque tinha sido convidado pela própria rainha para um banquete, E por conta desse orgulho, tomado de orgulho, Amã manda construir uma forca para Mordecai, para o judeu Mordecai, para que Mordecai fosse morto naquela forca. E ele planejava, então, no dia seguinte matar Mordecai, mas o plano dele acabou não dando muito certo. Chegou então o momento do segundo banquete. Amã e Assuero foram para o banquete da rainha Esther, e lá a rainha Esther pediu a Assuero, ao rei Assuero, pela vida dela, pela vida do seu povo. Declarou que ela também fazia parte do povo judeu, o povo que tinha sido declarado, um dia certo para que todos eles fossem mortos, e ela pediu ao rei pela vida deles. O rei ficou tão indignado, tão furioso, que mandou matar Amã, na mesma forca que ele mandou construir para matar o judeu Mordecai. Então Mordecai e a rainha Esther imploraram ao rei para que ele fizesse algo, para que ele salvasse a vida dos judeus, Porém, outra coisa sobre os persas que a gente pode aprender. Lembram que eu falei para vocês que ninguém podia entrar diante da presença do rei sem ser chamado? Também havia algo com relação às leis e decretos feitos pelos persas. Aquilo que era um decreto feito pelo rei e que estava selado pelo rei não podia de maneira nenhuma ser mudado. Então, aquele decreto feito pelo rei, que decretava, que falava o dia que os judeus seriam mortos, não poderia ser mudado nem mesmo pelo próprio rei. Uma lei que era dura, principalmente numa situação como essa, não é? Mas o que será que aconteceu? O que foi que aconteceu? Como o rei Assuero não podia mudar a lei, não podia mudar o decreto, ele deu então autorização para que um novo decreto fosse feito.
E assim, um novo decreto foi escrito e espalhado entre os judeus, dando a eles agora a oportunidade de lutarem pela vida deles. Antes eles seriam mortos sem ter direito de se defenderem, mas agora, com o novo decreto do rei Assuero, eles tinham o direito, a chance de lutarem pela vida deles. E dessa forma, com esse decreto sendo espalhado entre o povo, Deus ele então salvou o seu povo de uma destruição. E a batalha, a luta, durou 2 dias até que todos os inimigos dos judeus fossem mortos, e o povo então ele foi salvo pelo Senhor. No livro de Esther, no capítulo 9, versículo 22, diz que a tristeza dos judeus se transformou em alegria, Deus ali trabalhou de maneira maravilhosa para salvar o seu povo, preparando as pessoas, a situação, os acontecimentos de maneira que o plano dele, acontecesse, de maneira que, como foi falado, o povo dele ele fosse salvo. Da mesma maneira, hoje nós estamos vivendo uma situação um pouco complicada, que muitas vezes nós não entendemos, não compreendemos o porquê de todas essas coisas que estão acontecendo. Mas nós podemos confiar e ter a certeza de que as nossas vidas elas estão na mão do Senhor e que Ele está a cuidar das nossas vidas e que todas as coisas, todas as situações, elas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Tá bom? Beijos, crianças, e até a próxima. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para trazer mais um desafio essa semana. E, claro, depois de ouvir essa história maravilhosa da rainha Esther e de como Deus agiu através de Esther para salvar a vida do povo de Israel, nós não poderíamos de fazer um momento bem especial. Essa semana, o desafio ele não vai precisar de nenhum objeto, você vai poder fazer sozinho. Nós pedimos aos pais e às mães, que possam participar desse momento tão especial. A nossa sugestão de desafio essa semana é que vocês tirem um tempo para estar orando pelo povo de Deus. Assim como a rainha Esther, naquele momento, precisou tomar uma atitude de ir buscar a Deus, de mandar uma mensagem para Mordecai, pedindo para que ele também estivesse jejuando e orando, e ela estaria fazendo a mesma coisa com suas servas, e através da oração Deus salvou o povo de Israel. Então, essa semana o desafio é que vocês tirem um momento para estar orando pela igreja, pelos missionários, pelos pastores, pelas lideranças, Então, fica aí a nossa sugestão para vocês. Esperamos que vocês possam ter esse momento e façam os registros, nos enviem, para que a gente possa saber que vocês cumpriram o desafio. É algo bem simples, mas que vai poder fazer uma grande diferença no mundo espiritual. Um grande abraço para vocês e até a próxima semana.